Pessoal, mais uma aulinha gravada aí especialmente para vocês. Vamos continuar aí com o assunto MRUV, né? Trabalhamos aí nas aulas, nas aulas ao vivo, né? Assíncronas, alguma coisinha ali referente a isso. E agora vamos trabalhar um pouquinho mais com a parte de análise gráfica e falar um pouquinho das fórmulas. Então, nas aulas anteriores, né? Você viu que já utilizamos esse slide, movimento, né, variado, MRU, não vou ler novamente, isso está disponibilizado para você, é só para você ver que isso é uma sequência do que estamos falando. Então já vimos também passado por esse slide, né, já foi debatido amplamente sobre aceleração, caso você não tenha visto ainda, dê uma olhadinha lá nos vídeos que serão postados das aulas síncronas, né? Que aí justamente foi comentado assim bem pausadamente, né? Explicado mais profundamente sobre a formulazinha da aceleração. Também vimos aí essas relações, né? Da aceleração. E aí vamos continuar aí a parte do formulário. Então essa formulazinha que você está visualizando aí é justamente a fórmula básica que você já está acostumado, né? Do MRU e do MRUV, é praticamente a mesma fórmula. Então vamos visualizar aqui, ó. Então você tinha o que aqui? Ó? O S igual a S0 mais VT. Essa primeira parte é justamente a fórmula referente ao teu movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, onde a aceleração era zero, né? E a sua velocidade seria constante. Se você colocar aqui no A aceleração igual a zero, né, que é justamente a definição do MRU, perceba que aqui vai ser multiplicado por zero. Né? Então esse A aqui ó, seria zero. E vezes t ao quadrado, não importa o valor do tempo, né? Multiplicado por zero, sempre aqui em cima será zero. Então aqui em cima ó, será zero e 0 dividido por 2 é zero. Então, quando você tem o MRU, né, essa parte aqui, ó, ela é simplesmente ignorada pelo fato que a aceleração é zero. Então, você teria a formulazinha que você está acostumado. Então, a forma do MRU e do MRUV, na verdade, é a mesma. Né? Ó, você tem S igual a S0, que é o espaço inicial, né? Mais a sua velocidade, ou ΔV, aqui podia ser também, tá? A variação de velocidade, vezes o teu tempo. E aí, pensando no MRUV, né, que é onde você tem a velocidade variável, porque a aceleração é diferente de zero, aí entra a parte final da sua fórmula. AT ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, a única diferença da primeira forma do MRU para o MRUV é essa parte aqui. Ó. Se você tem a aceleração igual a zero, essa parte simplesmente é cortada, você tem a fórmula do MRU. Se a sua aceleração é diferente de zero, independente de ser positiva ou negativa, essa parte aqui já entraria nos seus cálculos. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar aí. Aí vai aparecer algumas frases para você decorar, né? Em si a fórmula. Outra fórmula importante seria a equação horária da velocidade. Tá? Então, esse V aqui significa velocidade final, aqui seria velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Tá? Então, essa formulazinha aqui, ela é caracterizada, né? É denominada equação horária da velocidade. Por que equação horária da velocidade? Horária tem a ver com o tempo. Velocidade tem a ver com o V. Tá? Então, perceba que nessa fórmula você calcula a velocidade através do seu tempo. Tá? Então, aí você tem a equação horária da velocidade. Beleza? Onde você pode colocar assim, ó, vi você à toa, para você decorar ali a formulazinha, né? Ó. Vi velocidade é igual ao V0 mais o A vezes o T. Né? Então, vi você à toa, sem estudar física, né? E aí você grava a formulazinha aí da equação horária da velocidade para o MRUV, ou simplesmente MU. Tá?
Equação de Torricelli é uma das que mais são utilizadas em vestibular. Então, a equação de Torricelli, perceba o seguinte, ó, que você vai ter o v ao quadrado, então a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes o a, 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, que é o ΔS. O que nessa equação não tem que nas outras tem? Então vamos ver lá. Ó. A primeira, qual que era? Ó? S é igual a S0, que é a primeira que eu comentei com vocês, que era parecida, na verdade igual à equação do MRU. Então é S igual a S0 mais V vezes T mais, pensando que a aceleração é diferente de zero, né? Mais AT ao quadrado sobre 2. Então, o que apareceu aqui? Aqui apareceu velocidade, aqui apareceu velocidade. Aqui apareceu variação, né? Ó, se você pegar esse S0 e passar subtraindo para cá, você vai ter o ΔS. Então, apareceu o ΔS. Apareceu também a aceleração. A aceleração aqui, a aceleração aqui. Beleza? Então, o que não apareceu aí? Não apareceu o tempo. Tá? Então, a equação de Torricelli ela é independente do tempo. Então, se num certo exercício não for informado valores de tempo, você pode usar a equação de Torricelli para conseguir calcular a velocidade inicial, a velocidade final, a própria aceleração, ou então o deslocamento, né, que seria o ΔS. Qualquer uma das coisas da fórmula em si, né, poderiam ser usadas como incógnita, beleza? Então lembra a equação de Torricelli do MRUV, aonde você não tem o tempo, né, informado em lugar nenhum. Então ali para você decorar, ó, vovô na asa ΔH2, né? Ó. Então V igual a V0, né, que é a formulazinha, isso aqui é o quadrado, né? Mais a aceleração vezes o delta vezes 2, tá? Então isso aqui elevado ao quadrado, né? Então vovô na asa ΔH2, e aí vai a formulazinha. E aí nós temos um resumo, eu sei que a minha imagem vai ficar na frente aí, mas depois você vai poder visualizar isso aí no slide que está disponível para vocês lá no eClass. Então aí você tem os resumos das fórmulas das velocidades. Então temos a velocidade média, né, que você viu bastante aqui no MRU, que também pode ser usada para o MRUV, né? A fórmula da velocidade instantânea, que esse V aqui ó, seria a tua velocidade instantânea, a velocidade naquele certo momento, né? Aí você tem a equação de Torricelli, que é o V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. A função horária do MRU, que é o S igual a S0 mais VT. A equação do MRUV, que é essa mesma fórmula, porém com AT ao quadrado sobre 2, ou simplesmente a fórmula da aceleração, que você divide o ΔV dividido pelo ΔT. Beleza? Então é bastante fórmula, tá, pessoal? Que você tem que ir gravando já. E essas fórmulas elas são condizentes com os movimentos, né, de uniforme ou uniformemente variado. De uma forma geral, são algumas dessas fórmulas que você vai precisar utilizar. Posteriormente, né, teremos o movimento oblíquo, né, que é o lançamento oblíquo, que você vai precisar usar ao mesmo tempo fórmulas do MRU e também do MRUV. Por isso que essa parte de MRU e MRUV eu estou indo com bastante calma com vocês. Né? Eu sei que eu já devia estar lá na frente, falando de vetores, falando de outros assuntos, mas eu preciso que você entenda bem claramente a parte inicial, né, do MRU e MRUV, que é uma das partes que mais caem em vestibular. E isso você precisa saber, né? Porque pensando num vestibular um pouco mais concorrido, né? Se você não tiver aquele domínio de MRU e MRUV, automaticamente também você não vai ter domínio de lançamento oblíquo, você não vai ter domínio de lançamento vertical, né? Que por exemplo, uma pedra caindo de um prédio, né? Então, esse é um lançamento vertical. Ou você lançando o objeto para cima, lançamento vertical também. É no sentido vertical o movimento, né? Então, tem várias nuances aí da física que está diretamente ligada ao MRU e ao MRUV.
Beleza? Então aí só uma apresentação das fórmulas para você. E aí, terminando a aula de hoje, temos aí a análise gráfica do MRU-V. Assim como fizemos também no MRU, vamos fazer também no MRU-V. Então, o primeiro gráfico é aceleração por tempo. Então, você vai ter esses gráficos aqui. Então, você vai ter o teu eixo X, né, aqui embaixo, ó, e o teu eixo Y. E aqui o valor da aceleração. Então, perceba ó, que aqui você tem o eixo das coordenadas, onde é o zero. Valores acima, para o eixo Y, você tem valores positivos. E valores para baixo do zero, você teria valores negativos. Então, esse primeiro gráfico está mostrando para a gente que você tem aceleração positiva. Tá? Então, a sua aceleração ela está positiva, ou seja, acima do eixo X. Lembrando que se você tiver aceleração e velocidade com os mesmos sinais, vamos imaginar que a sua velocidade seja sempre a favor da trajetória aqui, tá? Então, se você tiver velocidade sempre positiva, nesse caso aqui, a sua aceleração positiva também, lembra para o mesmo lado, né? Aceleração positiva, velocidade também positiva, você teria o movimento acelerado, né? Então, a tua velocidade ela é positiva, está acima do gráfico, e considerando que a tua velocidade também seja positiva, tá? Então, você tem o movimento acelerado. Agora, se você tiver valores abaixo do eixo X, igual eu falei, você tem valores de aceleração negativa. Vamos considerar também que a velocidade esteja sempre positiva aqui, tá? Não vou mexer na velocidade, sempre a favor da trajetória. Então, aqui você vai ter ó, a aceleração abaixo do gráfico, negativa, abaixo do eixo X, né? Abaixo da linha dos tempos, e a velocidade, nesse caso, considerando que seja progressiva, ou seja, positiva. Então, esses valores iguais, lembra, um para a direita, um vetor apontando para a direita, que são aquelas setas que eu desenhei na aula presencial com vocês, né? E também na aula síncrona. Um vetor, uma seta apontando para a direita, um vetor apontando para a esquerda, eles se anulam, tá? Ou você simplesmente subtrai. Então, vetores para lados opostos, então eu posso colocar aqui, ó, a velocidade vindo para a direita e a sua, aqui a velocidade, né? E o vetor você representa com essa setinha em cima. E a aceleração apontando para a esquerda. Então, quando esses dois vetores, né, essas duas setas que representam as direções e sentidos, estão indo para lados opostos, você vai acabar subtraindo esses dois. Tá? Então, aqui você vai ter o vetor A menos o vetor B. Então, significa que a sua velocidade ela vai estar diminuindo. Então, a esse movimento chamamos de movimento retardado. Tá? Se pegarmos o caso anterior, você tem ó, a velocidade vindo para a direita, positiva, né? Imaginando que a trajetória esteja para a direita também. Para onde a seta aponta, esse vetor aponta, é chamado de sentido, tá? Então, sentido é se vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai para cima, se vai para baixo, tá? Então, para onde que é pontuado essa seta que representa o vetor, representa o sentido, tá? Muita gente fala, vou em tal direção. Não, a direção só mostra a inclinação da reta, tá? Então, se eu tivesse assim, ó, essa direção, que eu estou colocando ali em cima, seria horizontal. Essa direção seria vertical. Né? Se eu tivesse essa direção, seria oblíqua. Agora, para onde eu estou indo? Agora, estou indo para a direita. Então, aqui você tem um sentido. Então, você tem aqui, ó, direção horizontal, sentido para a direita. Tá? E se fosse essa aqui, ó, direção vertical, sentido para cima ou para o norte. E essa outra linha, você tem a direção oblíqua, tá torta, né? E o sentido, por exemplo, ó, vindo para a esquerda, para baixo, tá? Então, são dois nomes que você não pode confundir, tá? Vou colocar novamente, ó. Direção, que é a inclinação da reta. Sentido é representado pela setinha. E o tamanho dessa seta é chamado de intensidade ou módulo. Né? Então, se eu tiver uma velocidade pequena, o que eu posso fazer? Eu coloco um vetor pequeno. Se eu tiver uma velocidade grande, eu coloco um vetor maior. Tá? Se eu tiver uma velocidade maior ainda, então vetor eu coloco maior ainda. Então, o tamanho dessa seta, que é denominado vetor, ela demonstra
a intensidade, né? Demonstra que isso é chamado de módulo. O tamanho do vetor representa a intensidade dele. Então aqui você tem, ó, essa velocidade com direção horizontal, tem o sentido para a minha direita, beleza? E o módulo é o tamanho da seta. Agora, se eu pegar uma aceleração, ó, positiva também. Então, a aceleração positiva também. Então, aqui seria representação da aceleração. Daí você coloca uma setinha aqui, ó, para representar que são grandezas vetoriais. Ou seja, precisa de módulo, direção e sentido. Então, se esses dois vetores, ou seja, velocidade e aceleração, estiverem para o mesmo lado, o seu vetor resultante, né, que seria equivalente à soma desses dois. Então, você vai pegar a velocidade mais a sua aceleração. Ou seja, a sua velocidade estaria cada vez maior. Então, a esse movimento nós chamamos de movimento acelerado. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, eu vou continuar, né, nos gráficos, mas não esqueça desses termos. Vetores para o mesmo lado, você vai somar. Então, a aceleração, né, a velocidade estaria aumentando. Se for para lados opostos, esses vetores, você subtrai, sendo então que você teria uma velocidade cada vez menor. Beleza? Nosso segundo gráfico fala sobre velocidade e tempo. Então, aqui você tem, ó, velocidade e tempo. Aqui está o gráfico. Então, aqui lembra, né, novamente explicando, aqui está o eixo das coordenadas. Acima, você tem velocidades positivas, ou seja, o movimento para cima, ó, é chamado de progressivo. E para baixo do gráfico, você tem velocidades negativas, ou seja, o movimento seria retrógrado. Tranquilo? Agora pensa assim, ó, esse objeto, né, esse corpo, esse carro, ele está com o gráfico descendo. Então isso significa que a aceleração é menor do que zero. Ou seja, a aceleração é negativa, tá? Então se você tem aceleração negativa e velocidade positiva, lembra? Lados opostos, vetores opostos. Então você vai subtrair. Então você vai ter o movimento retardado, tá? Agora aqui, ó, abaixo do gráfico, a aceleração não vai mudar, continua sendo negativa. Então aqui você vai ter a aceleração ainda assim negativa e a tua velocidade também está negativa. Então você tem o que aqui? Nesse caso, os dois vetores estão para o mesmo lado. Tá? Os dois estão para o mesmo lado, né? Como se tivesse um vetor da aceleração para cá e um vetor velocidade para cá. Então esses vetores para a mesma direção, ou seja, mesmos sinais, você tem o movimento que é chamado de acelerado. Beleza? Então o movimento retardado, que eu já havia comentado, mas agora estou falando a nível de vetor, né? Então esse movimento retardado é o que? Você tem sinais opostos de velocidade, né? Vou abreviar aqui, ó. Então você tem a aceleração, por exemplo, se ela for negativa, a tua velocidade vai ser positiva, tá? Então, por exemplo, a aceleração está vindo com sentido para a esquerda e a velocidade está vindo com sentido para a direita. Então a velocidade estaria diminuindo. Então por isso é chamado retardado. Ou sentido contrário para ambos, né? A sua aceleração é positiva, vindo para a direita o vetor, o sentido, e a sua velocidade é negativa. Então teu vetor estaria vindo para a esquerda. Lados opostos, né? Sentidos opostos, a velocidade vai diminuir e continua sendo um movimento retardado. Beleza? Agora, no sentido de acelerado, então vamos colocar aqui, ó. Acelerado significa que a velocidade está aumentando conforme vai passando o tempo. Tá? Então aqui você vai ter, vamos pegar os mesmos casos, ó, a aceleração negativa, porém agora a velocidade teria que ser negativa também. Então você vai ter um vetor com sentido para a esquerda e um vetor da velocidade para a esquerda. Você vai somar esses dois. Tá? Então acontecerá a soma, por isso que a velocidade sempre vai aumentando. Ou então a aceleração positiva e a velocidade também positiva. Então aqui no caso, ó,
a aceleração estaria com direção e sentido para a direita, e a velocidade, o sentido para a direita também, né? Na mesma direção, na mesma inclinação. Então aqui você teria o movimento que estaria aumentando a velocidade. Tá? Então esse movimento ele seria acelerado, agora explicando no sentido de vetores, né? Que aí já é uma parte de conteúdo do segundo bimestre. Beleza, pessoal? Então, de uma forma geral, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Né? Já deu aí 20 minutos de aula, não quero me estender muito. Estude, né, essas aulas, reveja quantas vezes forem necessárias. E não esqueça, pessoal, não deixe de assistir as aulas síncronas, porque aí lá você pode tirar as suas dúvidas. Não esqueça de tirar uma fotinha agora desse momento, né, no final do vídeo, e postar lá para mostrar que vocês assistiram até o fim. Tranquilo, pessoal? Grande abraço, Deus abençoe e até a próxima aula.